Fala, família Barrados! Vamos para os palpites para a 21ª rodada do Brasileirão da Série A. Mas antes, vamos relembrar os palpites para a 20ª rodada do Brasileirão. Editor, põe na tela. Palpite para Atlético Paranaense contra Fortaleza, 2-1 Fortaleza. Resultado do jogo, 2-1 Atlético Paranaense, primeiro erro. São Paulo contra Goiás, São Paulo 4-0 foi o palpite. Resultado, 2-1 São Paulo, acerto de vencedor. Atlético Goianiense contra Corinthians, palpite 1-0 Coringão, placar 1-1. Mais um erro. Vasco contra Palmeiras, palpite 3-1 Palmeiras, placar 1-0 Palmeiras, acerto de vencedor. Inter contra Coxa, palpite 2-0 Inter, placar 2-2 e mais um erro. Red Bull contra Santos, palpite 1-1, placar 1-1, acerto cravado. Atlético Mineiro contra Mengão, palpite 2-1 Atlético, placar massacre, 4-0 Atlético Mineiro. Bahia contra Fogão, palpite 2-0 Bahia, placar 1-0 Bahia, acerto de vencedor. Flusão contra Grêmio, palpite 1-0 Flusão, placar 1-0 Grêmio, mais um erro. Fechando a lista, 1-1 foi o palpite para Ceará contra Sport, o placar 0-0, mais um acerto, esse de empate. No total, foram 4 acertos de vencedor, um acerto de empate e um acerto cravado. E também 4 erros. Foi um desempenho bastante razoável. No total, aí somando tudo, 6 acertos e 4 erros. Foi bom. E agora vamos para os palpites para a 21ª rodada do Brasileirão. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal. É de graça. Aperta aí embaixo do vídeo no inscrever-se enquanto roda a vinheta, editor. O Leão chegou a 3 jogos sem perder, 2 empates e 1 vitória. Não fez um grande jogo contra o Ceará, mas conseguiu um bom empate fora de casa. Agora pega o Vasco, que está a 9 jogos sem vencer. Que fase! O Vasco na zona de rebaixamento. O Sapinto vai ter muito trabalho para salvar esse time da Série B. Eu aposto no Leão. O Leão vai ganhar do Vasco 1-0 para a turma da Fusarca. O Santos deixou escapar a vitória contra o RB, cedeu o empate no finalzinho do jogo. Agora pega o Inter, que também empatou, mas no caso do Inter foi até um bom resultado, jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. O Santos vai ter a volta do Marinho e o Inter a volta do Galhardo. Esse jogo promete ser um jogaço, mas eu aposto no time do Galhardo, aposto no Inter. 2-1 Inter mesmo fora de casa. O Inter tem mais time que o Santos. O último contra o penúltimo. O Goiás não vence há 10 jogos. E o Atlético Paranaense interrompeu uma sequência ruim aí que estava vivendo. Acredito que o Goiás jogando em casa vai vencer esse jogo. Os dois times são bem fracos, mas eu aposto no Goiás jogando em casa. Goiás 2-0 para cima do Furacão. O Corinthians fez um jogo horrível contra o Atlético Goianiense. Apesar do empate, um empate fora de casa, mas o jogo foi muito ruim. Eu cochilei vendo esse jogo horrível. Agora pega o Galo, que amassou, atropelou, não sobrou nada do Flamengo. 4-0 para cima do Mengão. Eu aposto no Galo. O Galo deve passar por cima do Corinthians. Galo 3-1. O Fortaleza não foi bem contra o Atlético Paranaense, acabou perdendo. Agora pega o São Paulo, que não perde há 10 jogos.
os encontros entre São Paulo e Fortaleza costumam ser muito bons. É sempre bom ver o Rogério Ceni contra o São Paulo. Eu aposto num jogo bastante equilibrado, mas vai dar Fortaleza. Fortaleza 2-1 para cima do time do Diniz. O Grêmio vem de 3 vitórias seguidas, tá decolando o time do Renato Gaúcho. Mesmo com algumas reservas, conseguiu uma boa vitória contra o Flusão. Agora pega o Ceará, que não perde há 6 jogos no Brasileirão. Eu aposto num jogo bastante equilibrado no começo, mas depois o Grêmio vai ganhar essa partida com tranquilidade. 2-0 Grêmio pra cima do Vozão. O Palmeiras tá vivendo uma boa fase, 3 vitórias seguidas e tá empolgado aí com a chegada também do novo treinador Abel Ferreira. Agora pega o Fluminense, que teve sua boa sequência de jogos interrompidos pelo Grêmio. O Grêmio jogou mais que o Fluminense e mereceu a vitória. Mas eu aposto num jogo bastante equilibrado entre Palmeiras e Fluminense. Uma aposta arriscada que eu vou fazer agora. Eu aposto no Fluminense. O Odair vai retrancar esse time e sair com a vitória. Palmeiras 0, Fluminense 1. Que fase, hein, Mengão? 2 derrotas seguidas e as duas por 4-0. Que humilhação o Flamengo tá passando nas últimas rodadas. E agora pega o Goianiense, que não vence há 4 jogos. Nesses 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Eu aposto no Flamengo. O Flamengo é muito melhor que o Atlético Goianiense, apesar de ter perdido para eles no primeiro turno. É arriscado. Pode ser que aconteça de novo, mas eu acho muito difícil. Eu aposto em 2-0 pro Mengão. O Coxa vem de um empate amargo contra o Inter. O Coxa jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu a vitória. Agora pega o Bahia, que conseguiu seu gol no último minuto contra o Fogão. Aposto num jogo bastante equilibrado, aposto num empate. 1-1 Coxa contra Bahia. O Botafogo vive uma fase terrível no Brasileirão, já são 4 jogos sem vencer. Pega agora o RB, que conseguiu um bom empate contra o time do Santos, um empate nos acréscimos. Eu aposto no Botafogo por jogar em casa e ser a estreia do novo treinador. Aposto no 2-1 Fogão. E esses são os palpites para a 21ª rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, é de graça, para a gente trazer sempre mais conteúdo para vocês. Deixem seu like, compartilhem, comentem. É isso aí. Valeu, fui!